Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde queremos juntos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos e também suplicar que Ele continue a nos abençoar e a nos fortalecer enquanto ainda estivermos aqui neste mundo. Iniciamos este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo para ser o nosso Salvador e nos convida, através da sua palavra, a confessarmos os nossos pecados, reconhecendo, arrependidos, todas as nossas falhas. Por isso convido todos, neste momento, a abrirem os seus corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos neste momento de Ti para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, fazendo o que é errado contra a Tua santa lei. Estamos arrependidos destas nossas falhas. Confiamos em Cristo como nosso Salvador, que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, entregou e derramou o seu santo e precioso corpo e sangue para a nossa remissão. Confiantes em Cristo, podemos nos aproximar de Ti. Confiantes em Cristo e reconhecidos os nossos pecados, nos arrependemos e Te pedimos: ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, não nos condene, por causa do amor de Cristo que nos perdoou, entregando o seu corpo e seu sangue na cruz. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 148, qual nós fazemos de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção. Salmo de número 148, após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Aleluia, todos os que estão nos céus, Louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, Todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem. E também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor. Pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra. Monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra. Neve e nuvens e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas. Florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos. Governantes e todas as outras autoridades.
Louvem o Senhor, moços e moças. velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. E por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Ó Deus, que fazes as mentes dos teus fiéis terem a mesma vontade, concede que possamos amar o que ordenas e desejar o que prometes, para que em meio às muitas mudanças deste mundo, nossos corações possam estar fixados onde se encontram as verdadeiras alegrias. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. E esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 8, onde encontramos assim registrado: Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito:
É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Até aqui as palavras da primeira leitura de hoje, leitura de Atos dos Apóstolos. Segunda leitura encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7, onde encontramos assim registrado: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim estes presentes. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Até aqui as palavras da leitura de Apocalipse para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Aqui Estou para Cantar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, qual encontramos registradas no livro de João, capítulo 13,
versículos 31 a 35. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 13, versículos 31 a 35, onde encontramos assim registrado. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Novo Céu e Nova Terra, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica. Hino Novo Céu e Nova Terra. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras de Atos, capítulo 11, versículos 1 a 18, com o seguinte pensamento, seguinte tema: uma nova vida em Cristo para todos. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje o texto de Atos dos Apóstolos nos traz o relatório do apóstolo Pedro após ele voltar da cidade de Cesareia, do seu trabalho missionário de levar a palavra do Senhor,
onde os não-judeus ou alguns não-judeus foram convertidos pelo Espírito Santo. E chama a atenção o início desse texto bíblico, quando diz o seguinte: os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. Então, logo no início desse texto bíblico, nós já notamos uma coisa muito importante nesse texto bíblico, quando se fala da vida religiosa. Aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados, criticaram o apóstolo Pedro porque ele havia se hospedado na casa de não-judeus e até feito refeições com eles, pelo fato de eles não serem circuncidados. Nós sempre devemos lembrar o que significa a circuncisão. Circuncisão era um ato externo onde os homens do povo de Israel, do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, levavam esta marca. As crianças de 8 dias eram circuncidadas e os adultos que posteriormente entravam para o reino de Deus ou para o povo de Deus, que aceitavam estarem dentro do povo de Israel, também passavam por este ritual. E então aqueles que queriam que os não-judeus no Novo Testamento fossem circuncidados após ali a ascensão de Cristo, a morte na cruz e a ascensão, eles estavam criticando Pedro porque eles haviam recebido a palavra do Senhor, ele havia estado com eles e eles não haviam sido, entre aspas, purificados por este ritual. Quando nós olhamos isto, nós devemos olhar ao nosso redor e saber que muitas vezes algo similar acontece entre aqueles que se dizem cristãos. E isto são as exigências de religiões, de denominações. Quando nós lemos mais adiante o texto bíblico, onde vem realmente o relato de Pedro, nos é mostrado primeiro aquela visão do apóstolo Pedro, onde Deus fala com ele, dizendo que tudo é purificado, tudo em Cristo é permitido para nós, e nós então devemos realizar nossa vida, nossas obras em concordância com o amor de Deus. E aí nós lembramos o texto do Evangelho, texto maravilhoso, onde Jesus diz o novo mandamento que Ele dá para os seus discípulos e por conseguinte para a igreja, que nós nos amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E temos que lembrar qual é o amor de Cristo. É o amor sacrificial. É o amor que nos perdoa. É o amor que foi nos buscar na nossa condição mais deplorável, de perdidos e condenados por causa dos nossos pecados. E então Jesus diz: amem. E este amar é anunciar Cristo para todos. É mostrar o Salvador Jesus. É mostrar que em Cristo nós temos uma nova vida, uma vida redimida, uma vida perdoada. Vejam só lá a partir do versículo 15, o relato do apóstolo Pedro. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus. E quem era eu para ir contra Deus? E aí vem
a reação daqueles que estavam ouvindo o relatório de Pedro. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Esta frase final, ela é maravilhosa. Eu só não sei o contexto e a forma que estas pessoas disseram isso. Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna? Ou, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna? Eu não sei se foi uma reação de alegria pela salvação estendida, ou uma relação de decepção, porque Deus ama a todos. Porque nós, seres humanos, tendemos também a ter certas reações quando nós achamos que Deus não age conforme nós queremos. Para aqueles que no início estavam criticando o apóstolo Pedro, porque ele tomou refeições, se hospedou na casa dos que não eram circuncidados, provavelmente havia uma pontinha de decepção neste relatório dele. Assim como lembramos o profeta Jonas, tão conhecido por teres ficado 3 dias na barriga de um grande peixe, também ficou decepcionado, porque a sua mensagem da pregação de arrependimento ao povo da cidade de Nínive teve êxito. Ele não gostou daquilo. Ele queria que eles não se arrependessem para que Deus os aniquilasse. Mas eles se arrependeram e Deus os perdoou. Este texto vem nos mostrar como a palavra de Deus, ela é poderosa. Como a palavra de Deus age independentemente da nossa vontade. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos venham a conhecer o amor de Deus, um amor transformador, um amor que não nos deixa iguais, um amor que não permite que nós continuemos uma vida de erro, uma vida de desprezo à palavra do Senhor. Na Bíblia de Estudo da Reforma, ela traz a seguinte aplicação a esse texto bíblico. Por meio da lei, Deus condena todos os pecadores e os leva ao arrependimento. Por meio do Evangelho, Ele concede vida eterna. Viva uma vida de arrependimento diário e glorifique a Deus por suas generosas bênçãos e dons concedidos a você e a todas as pessoas. A lei de Deus mostra o nosso pecado, a lei de Deus nos condena, a lei de Deus mostra o quão perdido nós somos. Afinal, pelos 10 mandamentos, nós reconhecemos que nós somos pobres e miseráveis pecadores. E ao reconhecer isto, ao ver os erros que cometemos, ao sentir o nosso coração dolorido por causa dos pecados, desde o 1º ao 10º mandamento, onde devemos sempre ressaltar a não confiança em Deus como o Senhor absoluto da nossa vida, o tomar em vão o nome do Senhor, seja por expressões automáticas da nossa cabeça, seja por denegrir a palavra do Senhor, ensinando mentiras como se fossem a palavra de Deus. Também o desprezar da palavra de Deus e todas as oportunidades que Ele nos dá de fortalecimento da nossa fé. O não respeitar pai, mãe e demais autoridades. Matar, adulterar, furtar e, dentro disto, desejar coisas ruins também para o nosso próximo, falar mal dele e cobiçar no coração. Tudo isto nos leva para longe de Deus.
e tudo isto nos condena. Por tudo isto, Cristo foi crucificado por nós. Por tudo isto, Ele foi entregue na mão de pessoas más que o machucaram, de pessoas más que o crucificaram na cruz, onde Ele entregou a sua vida em favor de cada um de nós, para nos dar uma nova vida. E esta nova vida é simbolizada ali no novo mandamento de Cristo, onde nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E juntamente com esta nova vida, nós temos a promessa ali na leitura do texto de Apocalipse, capítulo 21, falando sobre o novo céu e a nova terra. A garantia que Deus nos dá de um novo mundo, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, porque não haverá pecado. E neste novo céu e nova terra, nós, novas criaturas em Cristo, redimidos e perdoados, viveremos para colocar em prática o que nós lemos no Salmo 148. Louvar a Deus. Todas as criaturas devem louvar a Deus. E a nossa vida deve ser uma vida de constante louvor a Deus. Por isso, quando nós lemos, ou quando alguém passa pela mesma situação a qual o apóstolo Pedro registrou, nós devemos ter a seguinte reação: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Isto é um motivo de alegria para nós, quando alguém reconhece o seu pecado e muda a sua vida. Também nós devemos transparecer esta alegria para a vida daqueles que nos cercam, mostrando que nós também nos arrependemos dos nossos pecados, mostrando que nós também confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Uma nova vida em Cristo para todos. É isto que Deus promete. É isto que Deus faz diariamente, quando a sua palavra é anunciada. Quando nós somos confrontados com os nossos pecados. Quando nós reconhecemos quem realmente nós somos. Pobres e miseráveis pecadores, mas amados por Deus, que não quer nos deixar perdidos, condenados, sem salvação. Deus enviou na vida de cada um de nós um apóstolo Pedro, para nos ensinar a sua palavra, para nos batizar quando pequenos, ou para nos ensinar depois quando velhos, para que nós pudéssemos sermos convertidos do nosso caminho que levava à condenação eterna. E então Deus nos dá uma nova vida, uma vida redimida, uma vida perdoada, uma vida que deve estar apegada à palavra do Senhor. Por isso é muito interessante a aplicação da Bíblia de Estudo da Reforma, que diz: viva uma vida de arrependimento diário. Nós não podemos e não devemos nos alegrar com as nossas falhas, com os nossos pecados. Nós devemos nos arrepender deles. Nós devemos nos arrepender de tudo de errado que nós praticamos contra a palavra do Senhor, pois isto apenas nos leva para longe de Deus. Por isso nós devemos glorificar a Deus por todas as suas bênçãos que são derramadas em nossa vida, generosas bênçãos que Ele nos dá, e ainda os dons que nós temos, particularmente como igreja, como filhos de Deus, para que todas as pessoas ao nosso redor possam estarem firmadas em Cristo, possam conhecer o amor de Jesus, possam estar realmente apegadas a este Deus maravilhoso. Neste final de semana, nosso município está celebrando o seu aniversário. 36 anos de emancipação, 36 anos de fundação, a nossa querida Primavera do Leste.
E nós ouvimos e vemos tantas coisas exaltando a nossa cidade, como ela cresceu, como ela está aí em progressão, tantas coisas boas vindo por aí. E nada mais pertinente do que neste final de semana, nós sermos brindados com esse texto de Apocalipse, onde nos fala do novo céu e da nova terra, que será uma cidade muito melhor do que a melhor cidade que nós tivermos aqui neste mundo. Se nós nos alegramos juntamente com o nosso município, por todas as suas conquistas, bênçãos e por todo o seu avanço, nós devemos estar muito mais alegres pela nova vida que Cristo nos deu e a certeza de que nós vamos para o novo céu e a nova terra. Nos alegrar também pela oportunidade que Deus dá para aqueles que estão ao nosso redor, gostemos ou não das pessoas, também poderem ir para o novo céu e a nova terra pela sua fé em Jesus. O apóstolo Pedro disse: aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são impactados pela palavra do Senhor, que reconhecem os seus pecados, que confiam em Cristo como seu Salvador, recebem o mesmo dom que nós recebemos quando nós fomos batizados, quando crianças. E então o Espírito Santo impactou a nossa vida de tal maneira que nós passamos a crer em Cristo como nosso Salvador. Desde pequenininhos, desde o momento em que nós nem sabemos fazer nada, mas Deus já coloca ali no nosso coração a nossa salvação. Como é importante, como hoje, nossas crianças fortalecendo a sua fé no momento de escola bíblica, sendo ensinadas do amor de Jesus e que também devem se arrepender dos seus pecados. Por isso, esta mensagem, este relatório do apóstolo Pedro, também deve ser o nosso relatório. Nós também devemos confessar a Deus tudo o que nós fazemos, e principalmente confessar ou dizer aos nossos irmãos na fé, quando nós pudermos ser usados por Deus para levar a sua palavra, para que todos nós sejamos fortalecidos no trabalho, na missão e no privilégio que nós temos de compartilhar Cristo para todos, levar a mensagem do Salvador àqueles que estão ao nosso redor, seja a nossa família, seja nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, todas aquelas pessoas que convivem conosco, que se nós gostamos do seu convívio aqui neste mundo, também devemos querer que estejamos neste convívio eternamente no céu. Por isso, vivamos a nossa nova vida em Cristo, para que mais pessoas também possam serem impactadas pela mensagem de Cristo e que também tenham uma nova vida em Cristo, e que esta nova vida possa ser para todos, porque Deus quer salvar a todos. Por isso, queridos de Cristo Jesus, amem o seu próximo como vocês se amam, amem o seu próximo como Cristo nos amou. Ele morreu para nos dar o perdão. Não quer dizer que nós temos que morrer pelas pessoas, mas nós temos que fazer o possível para que elas encontrem também a mesma mensagem que nós encontramos na palavra do Senhor. E assim, com o nosso testemunho, nós mostramos como é bom viver e servir a Deus como nosso único e verdadeiro Deus e Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé.
Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós vamos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e que demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Durante nós vamos cantar o hino Com Gratidão, Senhor, e destacamos o último versículo da leitura de hoje, de João capítulo 13, versículo 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores. Ofertar a Deus na igreja também é demonstrar amor uns pelos outros, porque ao ofertarmos na nossa vida cristã para o trabalho da igreja, nós ofertamos para que a palavra de Deus continue viva e ativa em nosso redor. Ofertamos para que mais pessoas possam ter também a oportunidade de termos a mensagem de Deus sendo propagada em nosso meio, através de cultos, estudos, reuniões e demais programações que a nossa igreja realiza através da nossa vida aqui neste mundo. Então, aqueles que tiverem a sua oferta, podem consagrá-la no altar de Deus. Está
Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Oração pelo Pedro Henrique, que está indo para São Paulo para jogar futebol, talvez em definitivo. Que Deus o abençoe e o acompanhe. Pela saúde das nossas irmãs na fé, a dona Alice e a dona Araci. Agradecer pelas bênçãos recebidas em mais um ano de vida. Agradecimento da Marli. E a dona Lore pede pelo Miguel, que passou mal ontem, pede pela recuperação dele. Convido todos a falarmos com Deus em oração. E após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo o Pai Nosso. Convido todos a se colocarem em pé. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, humildemente nos aproximamos de Ti para Te agradecer por seres o nosso Deus, nosso Criador, e por nos dares todo o necessário para a vida. Agradecemos-Te por Teu amado Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo caído em pecado para resgatá-lo para Ti. Ele entregou sua vida à morte para que nós, mortos no pecado, tivéssemos vida contigo para sempre. Muito obrigado pela salvação conquistada para nós. Muito obrigado pela paz de espírito que temos. Senhor nosso Deus, neste mundo passamos por muitas aflições. Não permitas que as mesmas nos façam cair da fé. Pelo contrário, que elas sirvam para que cresçamos na mesma. Faze com que sejamos mensageiros da Tua paz ali onde estamos. Abençoa a Tua igreja em todos os lugares, para que Cristo seja pregado a milhares e milhares. Abençoa as diretorias e todo o Teu povo. Abençoa todo mundo caído. Preserva-o do caos da autodestruição. Abençoa nosso país, estados e municípios, as autoridades e o povo em geral, para que haja mais verdade, honestidade, justiça e paz. Abençoa, Senhor, todos que sofrem, os doentes, viúvos e viúvas, desamparados, desanimados. De maneira especial, Senhor, oramos pela saúde das nossas irmãs na fé, a dona Alice e a dona Araci. Pedimos, Senhor, que Tu continues a estender as suas mãos amorosas sobre elas, para continuar a fortalecê-las e abençoá-las. Querido Deus, pedimos que a vida delas esteja a melhorar na sua saúde, mas também pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita. Também oramos pelo Miguel, que passou mal ontem. Pedimos juntamente com a dona Lore e toda a sua família pela recuperação dele. Esteja, Senhor, abençoando este Teu pequeno filho, para que possa sempre estar firmado e abençoado por Ti. Nos unimos com a Marli para agradecer pelas bênçãos recebidas por mais um ano de vida. Continue, Senhor, a abençoar e fortalecer esta Tua filha, esta Tua serva, para que sempre esteja a testemunhar Teu Filho Jesus como seu Salvador. Também oramos pelo Pedro Henrique, que está indo para São Paulo para praticar futebol. Pedimos, Senhor, que estejas a acompanhá-lo, a abençoá-lo. Esteja, Senhor, orientando toda a sua vida, para que tudo possa correr conforme a Tua boa vontade. E assim também, onde ele estiver, também possa estar a testemunhar o Teu amor a todos aqueles que o cercarem. Abençoa, Senhor, nossas escolas, especialmente o Seminário Concórdia. Todos nós nos entregamos em Tuas mãos paternais, de corpo e alma, com tudo que somos e temos, bem como estas ofertas que trazemos a Ti. Fica com todo o Teu povo, perdoando, amparando e guiando a todos até o encontro eterno contigo e com o Teu amado Filho. Tudo isto nós Te pedimos, ó Deus, por amor de Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, confiam em Cristo como seu Salvador e creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco nós temos álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos. O convite está feito. Vinde, pois, tudo está preparado. Teu amor fluir.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras registradas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, te agradecemos todas as bênçãos que Tu derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu também derramaste sobre o nosso município de Primavera do Leste, que na última sexta-feira completou 36 anos de emancipação. Querido Deus, somos testemunhas das Tuas bênçãos, para que mais pessoas também possam conhecerem o Teu amor. Amor este que nós desfrutamos também ao participarmos da Santa Ceia, recebermos o Teu perdão e também testemunharmos que Teu Filho Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Por isso, Senhor, usa-nos, fortalece-nos, abençoa-nos para amarmos uns aos outros como nós nos amamos e como Tu nos amaste. Tudo isto, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Que Deus esteja sempre a nos fortalecer, a nos abençoar, a cada dia fazer uma novidade em nossa vida, para que nós sempre estejamos a reconhecer os nossos erros, nossos pecados e confiar no seu perdão, na sua graça e na sua salvação. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje nós teríamos reunião de jovens agendada, mas nós resolvemos, conversando com a diretoria dos jovens, cancelar aí a nossa reunião, devido a alguns jovens não estarem na nossa cidade e também devido ao aniversário do nosso município. Então, seguem os nossos avisos conforme informativo. Quarta-feira nós teremos estudo do Grupo Comunhão, na residência da Marli Zenkner. Quinta-feira, estudo bíblico do Grupo Gratidão, na residência do Bernardino Gonçalves, ambos às 19 horas. Sábado, instrução de confirmandos às 8 horas e 30 minutos. 13 horas, retorna às aulas de escola bíblica lá no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da Ana da Graça Varros, e o nosso próximo culto no próximo sábado às 19 horas. Neste final de semana está acontecendo em Lucas do Rio Verde, Congresso Nacional de Professores de Escola Bíblica. É um módulo ou um congresso aí voltado para a nossa região, e o professor Lívio ele está participando desse congresso. Então, por isso que este final de semana não teve escolinha bíblica. Então, o Lívio está lá participando e retorna no dia de hoje para a nossa cidade. Lembramos ainda a programação especial da GELB, celebrando os 97 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, no último final de semana desse mês, com a programação dia 28, culto de aniversário da GELB, 19 horas, após o culto, jantar de confraternização. Aqueles que quiserem participar, é só nos informarem para a nossa preparação. No domingo, no dia 29, reunião especial, então domingo de manhã, então teremos uma reunião dos jovens, até a de hoje, então já por termos mais uma no mês, pudemos cancelá-la. E meio-dia, almoço de confraternização, também quem quiser participar é só nos avisar. Teremos jovens que nós convidamos de Campo Verde, Jaciara e de Rondonópolis. Então esse ano queremos fazer uma coisa diferente aí no aniversário da GELB. Convite estendido a toda a congregação também para participar. Esses são os nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, vos traga de volta, e concluímos o nosso culto cantando o hino Em Paz e com Perdão. Desejo a paz de Cristo a todos.